qual que é a diferença entre desejo e necessidade? Eu trouxe esse tema porque é extremamente importante saber essa diferenciação para o processo de estabelecimento de limites na educação infantil. Então, a necessidade, ela está ligada a algo relacionado à nossa sobrevivência, né? Então, se eu não atender uma necessidade da criança, isso vai trazer prejuízos para o desenvolvimento dela, seja emocional, seja fisiológico ou seja intelectual. Já o desejo é algo mais relacionado ao prazer, né? É algo que eu quero ter, que eu quero usufruir e que pode ou não estar ligado, né? Pode ou não ser importante para o desenvolvimento. Então, um exemplo. Alimentar a criança quando ela está com fome é atender uma necessidade fisiológica dela. Agora, deixar ela comer chocolate ao invés de almoçar, aí sim é atender um desejo dela. E os pais, eles têm o dever de atender as necessidades da criança, independente do nível dessa necessidade, né? Então, a gente tem lá a pirâmide de Maslow, que tem diversos níveis, que eu vou entrar aqui, né? Mas independente do nível de necessidade. Então, se é uma necessidade fisiológica, de afeto, de amor, né? De segurança, de autoestima, os pais precisam atender essa necessidade. Só que atender essas necessidades o tempo todo, né, e naquele exato momento que a criança precisa, é praticamente impossível. Então, muito mais do que atender a necessidade, é ter a consciência de que quando não for possível fazer isso, né, os pais validarem essa necessidade para a criança e atendê-la assim que possível. Então, se ela precisa de atenção, de carinho, naquele momento que você tem uma reunião importante, por exemplo, vamos pensar, né, em home office, então você vai explicar para a criança que naquele momento você não pode fazer aquilo, mas que assim que terminar a reunião você vai ter um tempo com ela, né? E voltando um pouquinho para o desejo, ele não é algo ruim. E os pais podem sim atender os desejos dos filhos, desde que seja, né, de forma consciente, de forma coerente, que os pais avaliem se atender aquele desejo faz sentido ou não, e principalmente se esse desejo não for, né, tratado como se fosse uma necessidade. Uma dica é os pais pensarem, né, se atender aquele desejo da criança vai favorecer o desenvolvimento dela, se esse desejo está de acordo com os combinados, né, com os limites que vocês têm acordados, se atende aí a questão de respeito ao outro e se também está de acordo com as suas possibilidades, né? Quando envolve aí, por exemplo, um investimento financeiro. Então, isso ajuda a diferenciar, né, o que pode, o que não pode, o que é um desejo, o que é uma necessidade. Agora, o que eu realmente quero deixar aqui como mensagem é que o grande perigo, o que não pode acontecer de jeito nenhum, né, é se os pais, por N motivos, não conseguirem atender as necessidades da criança e passem a atender somente os desejos. Essa criança, sim, vai crescer uma criança mimada, sem limites e não vai ter uma saúde emocional, ok? Então, espero que tenha feito sentido. Se vocês quiserem mais informações sobre o assunto, deixe aqui nos comentários, me procurem por direct, que será um prazer aí a gente conversar sobre isso.